Boa noite, queridos irmãos. É com muita alegria que vamos dar início a mais um estudo. E vamos então iniciar com a nossa página Preparação para a nossa prece. Então vamos lá. Por que precisamos estudar? Em qualquer setor do trabalho, a ausência de estudo significa estagnação. Esse ou aquele cooperador que desistam de aprender, incorporando novos conhecimentos, condenam-se fatalmente às atividades de subnível. André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade. Então, irmãos, que Jesus nos abençoe nessa noite de estudo, que possamos aprofundar os nossos estudos no Livro dos Espíritos, aprender um pouco mais dessa doutrina maravilhosa. Então, para todos nós, que assim seja, graças a Deus. Nós então agradecemos o convite. Meu nome é Lília, sou aqui de Bangu, da região de Bangu, e nós vamos hoje estudar, deixa eu até retornar aqui, continuando a introdução ao estudo da doutrina espírita, a introdução ali do nosso querido Livro dos Espíritos. Então, nós estamos aqui no item 4 e no item 5, aí que começa dizendo o seguinte: se os fenômenos com que nós nos estamos ocupando houvessem ficado restritos ao movimento dos objetos, teriam permanecido, como dissemos, no domínio das ciências físicas. Assim, entretanto, não sucedeu. Estava-lhes reservado colocar-nos na pista de fatos de ordem singular. Acreditaram haver descoberto, não sabemos pela iniciativa de quem, que a impulsão dada aos objetos não era apenas o resultado de uma força mecânica cega, que havia nesse movimento a intervenção de uma causa inteligente. Uma vez aberto, esse caminho conduziu a um campo totalmente novo de observações. De sobre muitos mistérios se erguia o véu. Haverá, com efeito, no caso, uma potência inteligente? Tal a questão. Se essa potência existe, qual é ela? Qual a sua natureza? A sua origem? Encontra-se acima da humanidade? Então, queridos amigos, nós vemos, precisamos relembrar que estamos ainda na introdução do Livro dos Espíritos, o primeiro livro da doutrina espírita. Então, Kardec fazia várias colocações para exatamente iniciar e explicar o porquê daquele livro. E ele começa, então, aqui nesse item, falando da questão dos fenômenos que aconteciam na época, as mesas girantes, que eram muito famosas, haviam festas e tudo mais para assistirem as mesas que falavam, que respondiam. Então, ele começa aqui dizendo, se fossem fenômenos que ficassem restritos ao movimento de objetos, teria ficado só naquela discussão, um efeito da física, da força que puxa os objetos, da gravidade, teria ficado só naquela discussão. Mas a partir do momento que começa a responder perguntas, aí a coisa já toma um outro rumo. Então ele termina aqui esse primeiro ponto dizendo: haverá uma potência inteligente por trás daquilo? Se essa potência existe, quem é? Qual a sua natureza? De que origem? Está acima da humanidade? Então, ele começa a ver aquela dúvida. Quem é que está ali falando? E hoje mesmo, amigos, se não tivéssemos a doutrina espírita, claro, se nos víssemos diante disso, mesas respondendo perguntas nossas, nós não iríamos nos questionar. Como é isso? Uma mesa não pode responder? Quem está ali respondendo? E a gente ia começar a procurar, se tinha alguém por trás, se era um jogo de luzes, Hoje em dia a gente tem muita tecnologia. Certamente a gente ia averiguar, porque a gente jamais ia acreditar que era uma mesa que estava respondendo. Porque para nós é impossível isso acontecer. Uma mesa não responde.
Então, imaginemos naquela época, a dúvida era a mesma. E aí, Kardec começa colocando isso, para que as pessoas pensem. Se haveria um, uma potência inteligente, quem era ela? De onde vinham essas potências, né? E aí ele continua. As primeiras manifestações inteligentes se produziram por meio de mesas que se levantavam e com um dos pés davam um certo número de pancadas, respondendo desse modo sim ou não, conforme fora convencionada uma pergunta feita. Então, que era aquela coisa, né? Batia sim ou não. Aí ela batia uma vez, fosse sim, duas vezes não, e assim foi, e assim ia respondendo as perguntas. Até aí nada de convincente havia para os céticos, porquanto bem podiam crer que tudo fosse obra do acaso. Obtiveram-se depois respostas mais desenvolvidas com auxílio das letras do alfabeto, dando móvel um número de pancadas corresponde ao número de ordem de cada letra. Chegava-se a formar palavras e frases que respondiam às questões propostas. Por exemplo, uma pancada era a letra A, duas pancadas, letra B, três pancadas, letra C. E assim ia, dava para formar, né, as letras, palavras, né? E, meu Deus, como pode? Né? Então aí já começava a ficar uma coisa mais diferente, mais estranha, né? A precisão das respostas e a correlação que denotavam com as perguntas causaram um espanto. Realmente, como é que ia formar palavras, né? Não era um acaso, palavras escritas certinhas, né? O ser misterioso, que assim respondia, interrogado sobre a sua natureza, declarou que era espírito ou gênio. Quer dizer, ele mesmo declarou quem ele era. Quer dizer, eram os espíritos nos auxiliando para entender o que estava acontecendo. Declinou o nome e prestou diversas informações a seu respeito. Há aqui uma circunstância muito importante que se deve assinalar. É que ninguém imaginou os espíritos como meio de explicar o fenômeno. Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra. Quer dizer, foram os espíritos que nos auxiliaram, que trouxeram a palavra e que responderam que eles eram os espíritos. Porque se ficasse na coisa do gênio, aí o pessoal ia remontar, né, do gênio, da lâmpada, né, um ser que nem sabe. Mas eles não utilizaram a palavra espíritos para se reconhecerem, né, para se mostrarem para nós. E aí ele continua. Tal meio de correspondência era, porém, demorado e incômodo. Gente, imagina, né? Fosse uma palavra grande, né? Uma, né? Se tivesse a letra Z. Gente, olha quantas pancadas. Então, realmente era muito demorado, muito incômodo, demorava demais. O espírito, você vê, o próprio espírito, você vê como é que os espíritos estavam auxiliando para que o fenômeno fosse descoberto e a partir daí a gente tivesse a doutrina espírita. O espírito indicou um outro meio. Foi um desses seres invisíveis quem aconselhou a adaptação de um lápis a uma cesta ou a outro objeto. E a gente até colocou aqui, que era muito usada na época, a cesta de bico. Era uma cesta e na ponta ela tinha um bicozinho onde prendia o lápis, para exatamente o espírito poder se manifestar e escrever, né? Colocada em cima de uma folha de papel, a cesta é posta em movimento pela mesma potência oculta que move as mesas, no caso, os espíritos. Mas, em vez de um simples movimento regular, o lápis traça por si mesmo caracteres formando palavras, frases, dissertações de muitas páginas sobre as mais altas questões de filosofia, de moral, de metafísica, de psicologia e com tanta rapidez quanto se escrevesse com a mão. Então, amigos, vejam só. Olha que coisa, né? Eu fico imaginando, amigos, as pessoas na época vendo isso acontecer. Se hoje o fenômeno, né, ainda nós que já temos algum conhecimento da doutrina espírita, que já estudamos alguma coisa e assistimos um fenômeno desse, é uma coisa que nos deixa assim, né, meio surpresos, né?
assim, não digo nem boquiabertos, mas ainda admiramos o fenômeno. Imagina na época, que era uma novidade. Eu tive uma vez num encontro onde aconteceu uma psicopictografia, pintura mediúnica, né? Com os pés. E realmente foi um fenômeno assim que eu fiquei um pouco abismada de assistir. E eu lembro que a gente estava assim, era um encontro de jovens, já tem muitos anos, né? A gente já não é jovem há muito tempo. Aí os jovens estavam todos assim assistindo. Aí eu lembro que a coordenadora chegou, olhou todo mundo, olhou o rapaz pintando com os pés e falou assim: o fenômeno realmente deixa todos abismados. E todo mundo chamou. Aí, a partir daquilo, ela aproveitou para fazer um estudo com a gente, foi bem interessante. Então, vamos remontar aquela época. Imagina aquela época. Realmente, o fenômeno era uma coisa que deixava todo mundo tanto, que as festas das mesas girantes ficavam o quê? Lotadas. Mas quando Kardec, depois de ser chamado várias vezes para essas festas, para essas sessões de magnetismo, claro que ele não queria ir porque ele achava aquilo bobagem. Mas o senhor Fortier, que foi que convidou Kardec e insistiu para que ele fosse. E quando ele foi, ele viu que ali tinha muito mais do que somente uma mesa brincando, e tinha uma causa inteligente. E aí sim ele partiu para a pesquisa, para aprofundar e descobrir exatamente o que tinha por trás daquilo. E aí ele vem com esse livro maravilhoso, que é o Livro dos Espíritos. E nessa introdução ele coloca um pouco do que estava acontecendo naquela época para a gente se situar, para depois começar a ler o Livro dos Espíritos, as perguntas do Livro dos Espíritos. Então ele continua aqui. O conselho foi dado simultaneamente na América, na França e em diversos outros países. Interessante, isso muito interessante, companheiros, a gente observar que a mesma mensagem, o mesmo conselho que foi dado na América também foi dado na França. Quer dizer, os espíritos, né? Espíritos diferentes deram o mesmo conselho. Para quê? Para que o fenômeno evoluísse, ficasse mais fácil de chegarem às comunicações, para ser, né, codificada a doutrina espírita, né? Vinha o Consolador prometido. Eis em que termos o deram em Paris, né? O conselho, né, foi dado pelo espírito em Paris, a 10 de junho de 1853, a um dos mais fervorosos adeptos da doutrina e que havia já vários anos, desde 1849, se ocupava com a evocação dos espíritos. Aí o espírito disse assim para ele: vai buscar no aposento ao lado a cestinha, amarra-lhe um lápis, coloca sobre o papel, põe os teus dedos sobre a borda. Alguns instantes após, a cesta entrou a mover-se e o lápis escreveu muito legível esta frase: proíbo expressamente que transmitas a quem quer que seja o que acabo de dizer. Da próxima vez que escrever, escreverei melhor. O objeto a que se adapta o lápis, não passando de mero instrumento, completamente indiferentes, são a natureza e a forma que tenha. Daí o haver-se procurado, dar-lhe a disposição mais cômoda. Assim é que muita gente se serve de uma prancheta pequena. Então aqui Kardec começa a explicar como as pessoas começaram, como é que a escrita, né, começou a evoluir na época, né? Um bota cesta, outros botaram prancheta e a coisa foi evoluindo. Até que, vamos ver o que aconteceu. A cesta ou prancheta só podem ser postas em movimento sob a influência de certas pessoas, dotadas para isso de um poder especial, as quais se designam pelo nome de médiuns, isto é, meios ou intermediários entre os espíritos e os homens. Isso é importantíssimo. Não adianta ter a cesta, ter o lápis, ter o papel,
ter o espírito se você não tem o intermediário, que faz a ligação, né? O que consegue doar hoje em dia a gente já sabe, né? Doar a sua energia que combinada com a energia do espírito provoca aquele fenômeno. As condições que dão esse poder resultam de causas, ao mesmo tempo físicas e morais, ainda imperfeitamente conhecidas, porquanto há médiums de todas as idades, de ambos os sexos, em todos os graus de desenvolvimento intelectual. É, além disso, uma faculdade que se desenvolve pelo exercício. Devemos lembrar que a gente está aqui na introdução do Livro dos Espíritos. A próxima obra que Kardec iria escrever com o auxílio dos espíritos, seria exatamente o Livro dos Médiuns. Porque aí a coisa começou, né, a tomar um vulto muito grande, médios aparecendo aqui e ali, e muita gente sem saber como trabalhar com a mediunidade. Aí ele escreve o Livro dos Médiuns para poder orientar as pessoas, né? E interessante o que ele coloca aqui, ó, há médios de todas as idades, de todos os sexos, em todos os graus de desenvolvimento intelectual, para mostrar o quê? Que a mediunidade não é uma exclusividade, não depende do sexo, não depende da idade, não depende do grau intelectual. É um dom. E, na verdade, a gente vai ver lá no Livro dos Médiuns que todos nós somos mais ou menos médiuns, alguns com a faculdade mais que se desenvolve com mais facilidade e outros não tanta facilidade, mas que pode se desenvolver pelo exercício, dependendo, né, do seu tipo de mediunidade, que a gente vai até falar um pouco mais à frente aqui. Aí ele continua. Reconheceu-se, olha, aí o nível já foi mais para adiante. Reconheceu-se mais tarde que a cesta e a prancheta não eram realmente mais do que um apêndice da mão, e o médium, tomando diretamente do lápis, se pôs a escrever por um impulso involuntário e quase febril. Dessa maneira, as comunicações se tornaram mais rápidas, mais fáceis e mais completas. Hoje é esse o meio geralmente empregado, e com tanto mais razão quanto o número das pessoas dotadas dessa aptidão é muito considerável e cresce todos os dias. Finalmente, a experiência deu a conhecer muitas outras variedades da faculdade mediadora, vindo-se a saber que as comunicações podiam igualmente ser transmitidas pela palavra, pela audição, pela visão, pelo tato, etc. E até pela escrita direta dos espíritos, isto é, sem o concurso da mão do médium nem do lápis. A gente colocou aqui uma foto do nosso querido Chico, né, que tinha tantas faculdades, que tanto fez pelo trabalho da mediunidade. É interessante que ele começa ali, ó, a falar, né? Hoje esse é o meio geralmente empregado, e com mais razão, quanto o número das pessoas dotadas dessa aptidão é muito considerável e cresce. Por isso a importância de logo em seguida ele ter publicado o Livro dos Médiuns. E ele aqui no final fala das várias formas de mediunidade. A audição direta, que é a pneumatofonia, né? A escrita direta, que é a pneumatografia, e tantas outras, a audiência, a vidência, tantos tipos de mediunidades que aí no Livro dos Médiuns vem aprofundando. E aí ele continua, né? Obtido o fato, restava constatar um ponto essencial: o papel do médium nas respostas e a parte que, mecânica e moralmente, pode ter nelas. Duas circunstâncias capitais que não escapariam ao observador atento tornam possível resolver essa questão. A primeira consiste no modo por que a cesta se move sob a influência do médium, apenas lhe impondo este os dedos sobre as bordas. O exame do fato demonstra a impossibilidade do médium imprimir uma direção qualquer ao movimento daquele objeto. Essa impossibilidade se patenteia, sobretudo, quando duas ou três pessoas colocam juntamente as mãos sobre a cesta. Seria preciso haver entre eles uma concordância verdadeiramente fenomenal de movimentos. Seria necessário a concordância dos pensamentos.
para que pudesse estar de acordo quanto à resposta e dar a questão formulada. Outro fato não menos singular ainda vem aumentar a dificuldade. É a mudança radical de caligrafia conforme o espírito que se manifesta, reproduzindo-se de um determinado espírito todas as vezes que ele volta a escrever. Seria preciso, pois, que o médium se houvesse exercitado em dar à sua própria caligrafia 20 formas diferentes e, principalmente, que pudesse lembrar-se de que corresponde a tal ou tal espírito. Então, realmente seria uma loucura, né? Ele lembrar, não, agora é tal espírito, então é esse tipo de letra. É uma coisa impossível. Da mesma forma, ele cita: se tem várias pessoas segurando na cesta, eles teriam que combinar de uma forma e treinar, né? Para que todos movessem de forma para escrever o combinado, que já se uma pessoa só já seria muito complicado, né? Porque você imagina, a gente segura no lápis, a gente aprende, você segurar, botar um lápis numa cesta e tentar escrever com ela, você não vai conseguir, você vai ter muita dificuldade, teria que treinar para você fazer isso. A gente trouxe aqui uma coisa para exemplificar, que um caso onde uma das cartas de Chico Xavier, eles comprovaram a assinatura da pessoa que tinha desencarnado na psicografia do Chico. Inclusive foi até utilizado num processo, né? Essa carta psicografada pelo Chico Xavier. Prosseguindo, a segunda circunstância resulta da natureza mesmo das respostas, que as mais das vezes, especialmente quando se trata de questões abstratas e científicas, estão notoriamente fora do campo dos conhecimentos, em alguns casos do alcance intelectual do médium, que, além disso, como de ordinário sucede, não tem consciência do que se escreve sob sua influência, que frequentemente não entende ou não compreende a questão proposta, pois que esta ou pode ser num idioma que ele desconheça, ou mesmo ser formulada mentalmente, podendo a resposta ser dada nesse idioma. Por fim, acontece a miúde escrever a cesta espontaneamente, sem que se haja feito pergunta alguma, sobre um assunto qualquer inteiramente inesperado. Então, amigos, a gente trouxe aqui para exemplificar para vocês uma psicografia do nosso querido Chico Xavier, claro, não é dessa época, mas para a gente poder entender que foi psicografada de trás para frente e em inglês por Emmanuel. Então, vocês vão ver aqui que vem a psicografia, eu não sei inglês, tá? Ela escrita aqui bonitinha, datilografada, digitada, e para ler, o que tinha que ser feito? Tinha que ler de frente para o espelho para poder entender o que estava escrito. O Emmanuel, a gente percebe aqui perfeitamente ao contrário. Então, imagine, companheiro, como é que um médium ia fazer isso? De trás para frente, em outro idioma. Muito complicado. Então, aqui ele coloca da importância da gente ver que realmente existia um espírito ali por trás dando aquela comunicação. Kardec colocou isso aqui exatamente para que as pessoas que começassem a ler o livro dos espíritos pudessem entender que o que estava ali era um espírito mais evoluído, que conhecia um outro idioma e que estava ali escrevendo a mensagem. Não era o próprio médium. Era um ser, como a gente fala, uma potência extrasensorial, né? Uma potência de fora, não era o próprio encarnado que estava escrevendo. E aí ele continua, já quase chegando no fim, em certos casos as respostas revelam tal cunho de sabedoria, de profundeza e de oportunidade, exprime pensamentos tão elevados, tão sublimes, que não podem emanar senão de uma inteligência superior impregnada de mais pura moralidade. E a gente colocou aqui o exemplo da Ivone do Amaral Pereira, que recebia receituário mediúnico homeopático e não tinha conhecimento
de homeopatia. E mesmo assim recebia, através de um espírito, as receitas mediúnicas homeopáticas. Então, companheiros, a gente vê como é que ela fazia exatamente, porque eram os espíritos que se manifestavam através dela. De outras vezes, são tão levianas, tão frívolas, tão triviais, que a razão recusa admitir que derivem da mesma fonte. Quer dizer, percebe-se que é outro espírito, não é o mesmo. Tal diversidade de linguagem não se pode explicar senão pela diversidade das inteligências que se manifestam. Essas inteligências estão na humanidade ou fora da humanidade? Essa pergunta é importantíssima, amigos. Este é o ponto a esclarecer, cuja explicação se encontrará completa nesta obra, como nos deram os próprios espíritos. Aqui ele resume tudo desse ponto aqui, desse item, né? Essas inteligências estão na humanidade ou fora da humanidade, né? E aí, conforme a gente vai lendo o livro dos Espíritos, todas as perguntas, a gente vai chegando à conclusão que são os próprios espíritos que desencarnaram, que vêm trazer, né, os seus ensinamentos, as suas notícias do além-túmulo, através das mensagens, ou sejam psicografadas, ou sejam através da psicofonia, ou sejam através das várias variedades da mediunidade. E aí a gente vê, amigos, que é exatamente essa obra maravilhosa da doutrina espírita, que veio através do nosso querido codificador, que foi Allan Kardec. E quando a gente lê a introdução do Livro dos Espíritos, a gente vê a grandiosidade do trabalho de Kardec, da pesquisa profunda que Kardec fez. E aí convém aqui, já que a gente já está terminando, convém a gente lembrar todas as dificuldades que ele passou, lembrar que era uma doutrina nova que vinha para estabelecer, trazer, né, o consolo, o cristianismo redivivo, e ele venceu muitas dificuldades para trazer esses ensinamentos dos espíritos para nós. E a coisa foi tudo bem amarradinha, tudo bem, né, explicadinha, porque ele tinha muito conhecimento e era, né, pegava uma pergunta aqui, pegava ali, comparava, discutia e fazia outra pergunta, e para que não houvessem dúvidas, a gente vê a grandiosidade da obra de Allan Kardec através dos espíritos. Por isso é o livro dos espíritos, eles que vieram trazer para nós a boa nova da vida após a morte. Então, amigos, fica aí a mensagem, né, da introdução no estudo da doutrina espírita, né? E a gente queria fechar com o Consolador, que é uma música que fala exatamente da importância do ensino da doutrina espírita, desse Consolador prometido que tanto trouxe consolo para nós, para as nossas encarnações nesse planeta de provas e expiações. Então vamos lá, logo em seguida a gente vai fazer a prece. Como aliviar a dor do sofredor e mostrar que o Pai é eterno amor, só se for através do Espírito Consolador. Só se for através das verdades do Consolador. Ouça os que têm ouvidos para ouvir, sintam os que têm coração para sentir, olhem com real esplendor, pois já existe
chuva de luz, iluminando as trevas do sofredor, espalhando otimismo e mostrando as verdades pelas palavras fraternas do Espiritismo, pelas palavras fraternas do Espiritismo. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre, esteja sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, amigos. Fiquem todos com Deus.